Crise nas Infinitas Terras foi um arco de histórias em quadrinhos publicado pela DC Comics ao longo de 12 edições, no ano de 1986. Para muitos, a história é considerada o maior evento cósmico não só da DC, mas de todos os tempos, sendo o mais marcante e influente arco já criado no universo das HQs. Mas você sabia que a Crise nas Infinitas Terras foi feita com o propósito de colocar ordem na casa? É que na época a DC estava uma bagunça e acabou fazendo outra bagunça maior ainda para consertar. A editora estava com dificuldade de se encontrar, pois havia recebido vários personagens de outras editoras e também tinha tantas histórias confusas e mal organizadas sendo divulgadas. Até que em 1985, o artista George Pérez e o escritor Marv Wolfman tiveram uma ideia para tentar ajeitar as coisas. Ideia essa que se tornou revolucionária. Então galera, no vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o arco tão incrível e tão famoso no meio geek. Vem comigo! Oi, eu sou o Goku. Eu sou o Marvel. Porque eu sou a vingança. Não, sério. O surgimento de Infinitas Terras. Bom, vamos lá. Para entender o surgimento de Crise nas Infinitas Terras, nós temos que voltar para o ano de 61 e destrinchar a edição número 123 da revista The Flash. Dois heróis recebiam o manto de Flash. Eram eles, Barry Allen e Jay Garrick. Nessa HQ, eles se encontravam pela primeira vez, sendo que Garrick era da Era de Ouro e Allen da Era de Prata, a mais atual. Contudo, na história, fica decidido que eles viviam em terras distintas, sendo a primeira vez que a DC abordou a existência de haver mais de uma terra e outros universos que se mesclavam. Ao mesmo tempo, a DC Comics estava adquirindo outras editoras de quadrinhos. Os novos personagens precisavam de uma casa. Então, por que não dar uma terra nova para cada um? Foi o que a DC fez. A Terra S, por exemplo, passou a ser habitada pelo Capitão Marvel, atualmente conhecido como Shazam, que era da Fawcett Comics. Já a Terra X era de heróis que chegaram a DC por causa da aquisição da Quality Comics. Agora imagina você, um jovem dos anos 80, sem internet e sem Google para ajudar a entender todas as terras e todos esses personagens novos surgindo. Pois é, ficava difícil demais assimilar todo o universo DC dessa forma. Alguém precisava colocar ordem na bagunça. Como já citado anteriormente, os responsáveis pela criação de Crise nas Infinitas Terras foram o artista George Pérez e o escritor Marv Wolfman. Wolfman estava trabalhando como editor da revista do Lanterna Verde, quando, por causa do livro Pancadaria por dentro do épico conflito Marvel vs DC, o escritor Reed Tucker recebeu uma carta de um leitor que questionava o porquê de um personagem não ter reconhecido o Lanterna Verde, Hal Jordan, mesmo já tendo encontrado anteriormente 3 anos antes. Isso tinha a ver com as diversas terras espalhadas pelo universo DC. Foi aí que a editora decidiu dar um basta na confusão dos leitores, com tantos heróis espalhados por terras distintas que tinham suas próprias regras, e anunciou a Crise nas Infinitas Terras. A HQ só saiu em 1985, mas desde 82, Wolfman estava trabalhando nela. É aí que precisamos falar da entidade Monitor, que fez a sua primeira aparição em 82 na edição 21 de The New Teen Titans. A partir daí, o personagem apareceu em várias revistas, conversando com heróis e vilões de forma misteriosa, sugerindo uma batalha, um teste de poder e já indicando que a crise estava por vir, com a ajuda de Monitor e de sua assistente, a precursora Lyra Michaels. Como começa a Crise nas Infinitas Terras? Bom, tudo começa quando o Anti-Monitor, uma espécie de versão maligna do Monitor, que foi gerada com antimatéria, começa a querer destruir o multiverso e todas as infinitas terras que nele existem. O Monitor e Lyra, então, assumem a missão de reunir heróis de várias realidades para resolver o problema. Esse é o enredo central da trama, que, conforme já foi citado, é contada ao longo de 12 edições e muitas reviravoltas, culminando na morte de alguns personagens, como Barry Allen, o Flash, e Kara Zor-El, a Supergirl, que se sacrificam durante o combate, tornando-se mártires da nova DC. O fim das Infinitas Terras. Depois de tudo que aconteceu,
ficou decidido que agora só existiria uma Terra e todos os habitantes do universo da DC Comics viveriam no mesmo lugar. Os heróis clássicos como Batman e Superman também ganharam novas origens com HQs como Batman Ano 1 e Superman, o Homem de Aço. Com o fim das Infinitas Terras, os leitores não ficaram mais tão confusos e a linha editorial da DC ficou mais simples. DC resolve desfazer tudo que a crise fez. A DC, no entanto, resolveu desfazer tudo que a crise nas Infinitas Terras fez. Ao longo dos anos, foi retratando o multiverso aos poucos, até que em 2015, em Convergência, ficou oficializado que as outras terras retornariam. Entretanto, é fato que a crise nas Infinitas Terras foi um marco nos quadrinhos e nenhuma outra saga teve tanto impacto como essa. Tanto é que ela ainda é citada em eventos grandes da DC, como por exemplo, Convergência, Os Novos 52 e Renascimento. Crise nas Infinitas Terras no audiovisual. A Crise nas Infinitas Terras foi levada para a TV, juntando em um só enredo vários seriados da DC Comics. É claro que não teve a mesma intenção dos quadrinhos ou a mesma proporção, mas ainda assim, vale a pena conferir e serviu como finalização da história de alguns personagens como o Arqueiro Verde em Arrow. Além de Arrow, as séries envolvidas foram Supergirl, Batwoman, The Flash e Legends of Tomorrow. Caso você tenha interesse em acompanhar o crossover, a ordem certa, seguindo a história de forma cronológica, é esta. Você vai começar pelo episódio 9 da temporada 5 de Supergirl para ver a parte 1. Já a parte 2 pode ser vista no episódio 9 da temporada 1 de Batwoman. Seguindo para a parte 3, temos o episódio 9 da temporada 6 de The Flash. Já no episódio 8 da temporada 8 de Arrow, você irá encontrar a parte 4. E por fim, a parte 5, o grande final, é no episódio especial da temporada 5 de Legends of Tomorrow. Mas e aí, você gostou? Que outro arco de quadrinhos você acha que foi um marco? Vamos conversar aqui nos comentários e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um abraço e até o próximo!